Pessoal, estamos aqui na integração do metabolismo, colocando alguns detalhes que a gente, para fazer um ensino direcionado, a gente não fala, e agora, nessa última aula, a gente tem que encaixar. Eu vou começar encaixando alguns conceitos aqui, que é os outros disacarídeos, né? Então, se vocês tomaram um cafezinho com açúcar hoje, aquele açúcar ali que tem no açucareiro é sacarose, né? Vocês devem ter estudado com a professora Rafaela, provavelmente, a estrutura de disacarídeos, né? A gente costuma falar mais da forma cíclica, né? Então, a gente tem uma glicose aqui com uma frutose. A frutose também tem 6 carbonos, mas ela fecha um anel diferente, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, ela fica um pouco diferente. A sacarose, quando você trata com sacarase, dá glicose mais frutose, né? Então, esse açúcar aí que você tomou no seu café, né? A glicose, você já sabe como que ela entra no metabolismo, pela via glicolítica. Eu fiquei devendo a entrada da frutose, então, né? E a lactose é um açúcar que tem a glicose com a galactose, né? Olha aí, a lactase você degrada em galactose e glicose. A glicose você já sabe onde entra no metabolismo, e a galactose eu fiquei devendo. Na verdade, uma menina me perguntou como é que é esses caras aí. Eu falei, elas entram em algum lugar da via glicolítica, né? Eu podia pegar a via glicolítica toda desenhada, mas aqui ela está um pouco representada esquematicamente. Vamos tentar seguir pelo menos o caminho principal. Quando a gente estudou via glicolítica, a gente viu que a glicose era fosforilada para dar glicose 6-fosfato, que é o jeito de entrar na via, porque com esse fosfato ela fica negativa, ela não sai mais da célula, né? Então, ela entra por um transportador e é fosforilada logo que ela entra na célula, tal. Então, aqui é via glicolítica, né? Glicose 6-fosfato, isomeriza aqui para frutose 6-fosfato, aí fosforila mais uma vez, dando frutose um 6-bifosfato, e aí depois ela é clivada em duas trioses, o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato, né? Existe uma diferença aqui para a frutose, por causa que, com relação ao metabolismo, o fígado tem umas enzimas diferentes, né, e uns caminhos diferentes. Então, a frutose no músculo, ela entra aqui, fosforilada, frutose 6-fosfato, e no fígado ela entra por aqui, tá? Mas assim, vamos dizer assim, a frutose entra na via glicolítica mais para frente e de lá ela segue, né? E a galactose, ela vai dar direto a glicose 6-fosfato, tá? Então, eram os dois açúcares importantes na nossa dieta, né? Porque você tem leite e você tem o açúcarzinho que você põe lá no seu café com leite, então estava faltando isso. Mas que estava faltando, que eu inclusive pulei esse slide, é a fonte de glicose a partir do glicogênio. O glicogênio seria da parte da Rafaela, talvez? Acho que não, acho que é mais da minha parte mesmo. O glicogênio é o polímero que nós guardamos glicose nele, né? Que é isso? Está começando a pifar? Não, foi só meu mouse, né? Opa! Vocês continuam com o slide aí, né? Foi só meu mouse que clicou sozinho. Então, a glicose, ela é polimerizada como estoque no nosso organismo. Nós estocamos glicogênio, né? Aonde a gente estoca glicogênio, galera? Fígado. Então, no fígado é o que a gente mais fala, né? Mas tem muito mais glicogênio nos músculos, né?
Quando a galera vai correr, você vai ver uma competição, primeiro você olha para os tênis dele, você vai ver que assim, tem uma galera que está de ASICS, tem uma galera que está de Mizuno, né? São grupos assim. E na véspera você vai ver todo mundo comendo macarrão, né? Todo mundo estocando glicogênio muscular. O músculo ele tem uma reserva até maior do que no fígado, mas o fígado tem glicogênio sim. E o glicogênio é um polímero, é o nosso polímero. As plantas usam o amido como reserva, né? Então, para açúcar existe reserva. Para lipídio, a gente falou muito sobre a banha e o óleo, né? A banha animal e o óleo vegetal para lipídio. E para proteína não existe. Proteína, ela é fabricada e degradada, fabricada e degradada. Não existe um estoque de proteína, né? Você tem que fabricar ela a partir do que você tiver, né? Pode ser carboidrato, pode ser proteína velha que você mesmo se come, né? 3/4 dos aminoácidos que você manipula num dia vem de você mesmo. Agora, o açúcar, então, ele vem do glicogênio e, diferentemente do início da glicose isolada, quando ele é clivado, ele já é clivado em glicose 1-fosfato, mas é simples, tem uma isomerização, você consegue isomerizar a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato e segue a via glicolítica, tá? Então não tem nenhum grande truque, né? Só que quando a gente fala de degradação de glicogênio, tem uma coisa muito curiosa que é o alcance das enzimas, né? Eu acho que eu tenho uns slides de síntese. Não se assustem que a quebra do glicogênio só usa o fosfato inorgânico para criar a glicose 1-fosfato, que depois isomeriza para a glicose 6-fosfato. Esse fosfato não vem do ATP. Por que não vem do ATP? Porque para criar o glicogênio você gasta energia, né? Então, eu gasto um ATP para fazer glicose 6-fosfato, por que eu não gasto para fazer glicose 1-fosfato? Porque o glicogênio custa caro fazer ele, né? Então ele incorpora um fosfato inorgânico ali e é clivado. Mas acho que a parte mais legal de degradação de glicogênio é essa estrutura da ramificação aí. O glicogênio ele é comido pelo fim da cadeia, né? Ele é formado de ligações alfa 1,4, né? Assim, ó, e tem ramificações alfa 1,6. Aqui é o carbono 6 onde ramifica. Então, essa molécula de glicose, se ela estiver aqui, ela pode ligar uma no 6 aqui para cima, ó, Paraná, e uma no alfa 1,4, aqui é o 4, né? Ela pode ligar de assim. Então, a cadeia está vindo de assim e de assim, que é de assim e de assim. E aí tem essa particularidade aqui de que na ramificação, né, na parte 6 assim, o sistema de enzimas come até faltar 4. É muito engraçado. E aí pega esses 3, joga aqui, né, para o fim da cadeia reta, né, que é a ramificação, deixa uma transferase, né, deixa uma subunidade aqui e depois tem uma enzima que tira essa, aí fica compridinho, tá? Então, assim, a degradação do glicogênio, ela precisa de uma transferase que faz esse mecanismo engraçadinho, né? Ela vem comendo aqui até faltar 4, aí coloca 3 aqui, aí come um aqui, aí quando fica essa cadeia aqui, aí tem enzima que come por aqui e come direto, né? Aí é um Pac-Man, né? Então, nas ramificações fica assim, 4 aqui, põe 3 ali, toda essa bagunça aí. É engraçadinho, né? É bom saber que é assim, mas não precisa ficar decorando isso, né? E quando você sintetiza glicogênio, você tem outras enzimas, né? Então, ela existe uma preparação, né, com a glicose 1-fosfato aqui, ela é ligada com uma uridina trifosfato, formando um composto que, para quem estuda muito metabolismo, o DPG é famoso. Para vocês, só ver que ela foi ativada aqui, né?
Então, esse o DPG aqui, ele liga, ele já, tá vendo? Já gastei energia aqui, né? Então, é por isso que para cortar o glicogênio sobra energia para pôr aquele fosfato lá, porque eu gastei para fabricar, né? Não tem mágica nesse mundo. Então, o DPG é uma glicose ativada, liga no glicogênio, polimeriza e tal. E aqui também tem a brincadeira da ramificação, né? Tem a enzima ramificadora. Essa aqui é muito importante, porque se você não ramificar o glicogênio, ele vai ficar tão comprido que ele vai espetar sua célula e seu fígado vai morrer, entendeu? Então, o glicogênio precisa de uma enzima ramificadora que ele pega uns caras aqui e coloca aqui assim, tá? Então, essas brincadeirinhas de ramificação não precisa estudar a fundo, mas só saber que existe, né? Ramificadora e a desramificadora na hora de degradar, né? Muito bem. Então, aqui eu peguei do livro só para representar um monte de enzimas que, quando elas estão deficientes, elas dão doenças metabólicas. Eu falei de algumas doenças metabólicas para aminoácido, né? Fenilcetonúria, albinismo. Cara, tem muito mais doença genética ligada a metabolismo de aminoácido que eu pulei, né? Porque eu falei das mais famosas, o teste do pezinho, né? Albinismo. E aqui você tem umas doenças hereditárias do metabolismo de glicogênio também. É comum pessoas terem problemas aqui. A doença de Andersen é muito famosa, que é erro na enzima ramificadora. O glicogênio fica com cadeias muito longas, não ramificadas, e ele espeta a célula, né? Ele se deposita, né, em camadas uma paralela da outra, e acaba formando um espeto ali que espeta a célula e a célula morre. Tem aí várias outras, mas acho que a Andersen é a mais famosa de todas. Então a gente falou que existe um glicogênio, que é uma reserva, e quando que a gente usa ele e tal, a gente vai estudar mais ou menos agora, né? Então, a gente tem, quando fala de glicose, nessa aula final, que é de integração do metabolismo, a gente tem que pensar em três glicoses diferentes. Aqui está o número de horas, né, depois da alimentação e a quantidade de glicose utilizada a partir do que você comeu, essa primeira curva aqui, exógena, né? Então, vamos supor que vai ter na próxima semana um churrasco ali organizado lá pelo Ari, na casa dele e tal, no sítio que ele está. E, e aí nós temos três tipos de pessoas que vão ao churrasco lá. A primeira é a pessoa bebe muito, tá? É do golo. E a mãe da pessoa conhece isso aí, sabe, e tal, né? E fala assim: ah, você vai no churrasco lá no sítio do professor Ari, então antes de sair de casa, você vai tomar um café da manhã que eu preparei para você, com os biscoitinhos, docinho, um bolo, uma torta, um pão, né? Então você já vai aí desse jeito, porque eu sei que você vai tomar uns goló para não passar mal, então você vai desse jeito. Então essa pessoa ela foi abastecida pela mãe, né? Vai chegar no churrasquinho lá, choveu um pouco, o carvão estava úmido, a linguicinha ainda não saiu, então vamos tomar essa cachaça que tem aí, que o Ari trouxe lá da Bahia e tudo. Aí o pessoal entra na cachaça. Essa primeira pessoa aí não vai ter problema nenhum, porque a mãe preparou, né? Olha o que ela comeu lá: um bolo de fubá, uma broa, uns biscoitinhos ali, né? Polvilho, essas coisas tudo, né? Essa pessoa tem glicose para consumir até 4 horas, né? É o tempo que dura a glicose que você comeu, tá? Comeu agora. Almoçaram? Almoçaram. Então você tem glicose ali para umas 4 horas, tá?
Beleza. Aí, o que acontece? Eu já ensinei isso, né? Você é casado, essas noites frias, você, no meio da noite, você levanta da cama, vai até a cozinha, você vai andando em cima do calcanhar para não botar o pé inteiro no chão de tão fria que está a cozinha. Aí você vai fazer um sanduíche. Quantos sanduíches você faz? Já ensinei. Quantos que você faz, Maurício? Faço dois, né? Um para mim e um para minha Faz esposa. dois. Porque se você perguntar, você vai querer um sanduíche? Eu vou na cozinha fazer um sanduíche. Ela vai falar, não. Mas quando você chegar com o sanduíche, ela vai falar, que sanduíche bacana, dá ele para mim, né? Ó, torradinha, um misto quente, o queijinho caindo. Aí você dá o sanduíche para ela e já tira o outro que você estava escondendo nas costas. Ela fala, nossa, você fez dois? Eu falei, sabia, o professor me ensinou. Faz dois. Beleza. Essa moça aí, ela vai lá para o churrasco da bioinformática, uma moça aí qualquer que esteja na audiência casada aí, vai lá, ela abasteceu o seu pãozinho ali, ela abasteceu o seu glicogênio. A reserva de glicogênio que você tem, ela dura até umas 24, 28 horas, né? 20, 28 horas. Isso aí é que nem carro entrando na reserva, né? Tem gente que quando acende a luz amarela já vai no posto, tem gente que anda uns 3 dias, né? Então, ali entre 20 e 24 horas, né? Por aí é o tempo que dura a reserva de glicogênio. Ela vai começar, eu não sei se eu tenho slide que conta isso, mas a gente estuda isso na bioquímica. O glicogênio vai começar a ser gasto quando a exógena estiver acabando, tá? Tem uma regulação aí que controla isso aí. No curso de bioquímica normal, a gente estuda isso a fundo. Aqui, meio passando, já tá bom. Só saber que, assim, aquela exógena lá do café da manhã, ela foi embora, né? A moça saiu correndo, nem café da manhã tomou, mas ela tinha reserva de glicogênio. Chegou no mesmo churrasco, né? A linguicinha ainda não estava pronta, né? Aí o Ari, vamos tomar essa cachaça, eu trouxe lá da Bahia, tal, não sei o quê. Galera entrando na cachaça lá e beleza, ela tem glicose sendo produzida pelo glicogênio, né? Beleza. Quando o glicogênio acaba, né? É o caso da pessoa que falou assim: o quê? Churrasco lá no professor Ari, carne de gado de boi que está custando 50 e tantos conto o quilo. Eu, desde sexta-feira, não vou nem comer, entendeu? Para aproveitar bem. Essa pessoa, ela vai chegar lá sem glicose circulante exógena, né? Porque não comeu nada, comeu bolinho nem nada. Tá se reservando para poder comer bem as carnes de boi que no máximo compra uma salsicha, um peitinho de frango, né? Quando tiver na promoção. Mas picanha? Quem que compra picanha hoje em dia? O Ari falou, vai ter picanha. Então, assim, a pessoa nem comeu. E comeu de noite também? Não comeu de noite, entendeu? Tá chegando lá no jejum. Essa pessoa, ela tá usando glicose de uma via que eu deixei para explicar agora, embora envolva glicose, que é a gliconeogênese. Nós vamos estudar hoje, tá? Essa pessoa aí tá mais ou menos desse jeito, entendeu? Chegou lá, o Ari falou assim: putz, grilo, vai dar prejuízo aqui no meu churrasco. Ainda bem que eu tenho um estoque aqui de picanha que eu trouxe aí e tal, e beleza. Então, existem três glicoses. A exógena, não preciso falar, né? Você sabe que é, a, degrada, entra na circulação, entra na célula, via glicolítica. Glicogênio, acabei de falar, né? Quebra ele lá, glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, entra na via glicolítica e tal. Que raios que é essa gliconeogênese? É uma fabricação de glicose, tá? Durante o jejum. E é aqui que está o problema. A pessoa que está assim, chegou lá no churrasco, cadê a picanha? Calma, está em cima das linguiças. As picanhas estão lá no espeto, lá de cima. As linguiças estão embaixo para fazer o fogo pegar. O carvão está meio molhado, não pegou ainda. Toma essa caninha aqui, né? Estão lá, quem sabe alimenta, né?
Conheço gente que faz o jejum das cervejas. Conhece isso daí? Uma estratégia, você não come nada, só toma cerveja. Esse jejum da cerveja aí. E tem o da sopa também. Mas aí o cara que está fazendo gliconeogênese, né? Então o fígado está produzindo glicose, tá? A partir de outros reagentes. Porque o cérebro só consome glicose. Inicialmente, o cérebro só consome glicose. E o fígado, nessa situação dessa terceira pessoa, está fabricando glicose para o cérebro. E alguém já viu alguém ir para o hospital porque bebeu demais para tomar glicose na farmácia? Não? Alguém já presenciou? Ou alguém já foi para o hospital tomar glicose? Ainda bem que não. Ninguém nunca viu? É essa pessoa aí, entendeu? Que não comeu nada, que está dependendo de gliconeogênese para pensar, né? O fígado está produzindo glicose para o cérebro pensar. E quando você toma muito álcool, o álcool ele é degradado no fígado, né? E ele atrapalha um pouquinho o metabolismo, eu vou mostrar. E aí o fígado não consegue produzir glicose e a pessoa entra em coma alcoólico, né? É isso aí. Vocês já ouviram falar, né? De coma alcoólico, tal. Carnaval tem muito e tal. Aí o coma alcoólico vai lá, aí a pessoa vai na farmácia, no posto, no hospital, sei lá onde, toma uma injeção de glicose, tá? Acorda bêbada, entendeu? Tudo bem, já. A pessoa acorda bêbada, mesma coisa, só que ela sai do coma, porque o que o álcool faz é colocar em coma a pessoa que está em gliconeogênese. A mocinha que comeu sanduíche de noite não tem problema, porque ela está liberando glicose, né, do glicogênio, tem estoque, né? Ah, aquele cara lá que a mãe tomou cuidado de dar aquele cafezinho lá também não tem problema, porque tem glicose disponível. O problema do coma alcoólico é a gliconeogênese, né? Quem está com a gliconeogênese. Aí, vocês não viram essa cena aí? Esse é o bêbado da semana. O que acontece? Quando o álcool é metabolizado no fígado, ele cria muito NADH citoplasmático. A álcool desidrogenase, ela gera muito NADH no citoplasma. E esse NADH, ele pega o piruvato e leva ele para lactato. Ele empurra o piruvato para lactato. Então, isso atrapalha o metabolismo no fígado, né? O mecanismo de produção de glicose, porque, como vocês vão estudar comigo agora, para produzir glicose, o fígado consegue reverter a via glicolítica. Gliconeogênese nada mais é do que a reversão da via glicolítica, onde do piruvato ele chega na glicose. Agora, o cara tomou tudo aí, ó, o NADH, que está lá no fígado dele, empurra o piruvato para lactato, e enquanto tiver NADH lá empurrando o piruvato para lactato, ele não consegue reverter a via glicolítica, tá? Então, assim, o problema é o fígado, porque o fígado é que estava fazendo ele ficar acordado lá, então ele entra nesse coma alcoólico ali. Muito bem. Aqui eu tenho os tecidos do lado esquerdo, mas eu vou dar ênfase mais no cérebro, né? O cérebro é um tecido que só come glicose, só come glicose. O músculo esquelético, o músculo cardíaco, ele consome ácido graxo da dieta, não tem problema, e corpos cetônicos, que quando o fígado está com muito ácido graxo, né, ele pega muito acetil-CoA, né, ele pega os acetil-CoA, junta um no outro, junta mais um e forma corpos cetônicos e exporta, né? Então, o músculo, por exemplo, esquelético e cardíaco consome o que o fígado está fornecendo de corpos cetônicos, né? Ácido graxo, o fígado, ele vai obter energia para caramba pela beta-oxidação, que eu mostrei para vocês, né? Que ela produz FADH2 e NADH, né? Mas o problema é o cérebro. Esse slide é mais para falar, hemácia também medula renal também retina também né? Às vezes você fica meio cego também por ter bebido demais, porque não tem glicose, né?
apaga tudo, aí você desmaia, que o seu cérebro não funciona, aí você vai acordar lá no postinho tomando glicose na veia. Era mais para falar que o cérebro só come glicose mesmo, tá? Beleza. Bom, como é que o fígado produz? Pensa no fígado, tá? Como é que o fígado produz glicose, né? Durante o jejum? Da onde vêm os carbonos? O glicerol, né? Então, assim, o ácido graxo, ele não tem como dar glicose, porque entra dois carbonos, sai CO2, CO2, não tem síntese líquida de oxalacetato, não tem jeito. Agora, o ácido graxo que a gente mais utiliza de reserva, o triacilglicerol, ele tem 3 ácido graxo, beleza? Mas ele tem aquele glicerolzinho. Aquele glicerolzinho pode entrar lá no meio da via glicolítica e voltar e dar glicose, tá? Beleza. A alanina também é um elemento, porque os músculos durante o jejum, eles quebram suas proteínas e eles têm um mecanismo de transformar os aminoácidos no fundo em alanina. Os aminoácidos rodam no Krebs, vão parar no piruvato, vira alanina e é exportado, né? O músculo exporta alanina mesmo, pelo sangue, e ela no fígado vai ser usada para fazer glicose. Então essa alanina veio do músculo e ela vai para onde? Vai para o fígado, né? Que é o fígado que produz a glicose ali para o nosso bebum ali. E lactato também. Lactato é mais tipo assim, e a polícia, vamos fugir esse churrasco clandestino, né? Não podia fazer reunião, aglomeração, sai que todo mundo correndo. Então, assim, qualquer tipo de trabalho anaeróbico, né? Que produza lactato, o lactato no jejum, né? Estou correndo no jejum, maratona, final de maratona, né? O lactato que você está produzindo por falta de oxigenação de alguns músculos, né? No final da maratona, você está um pouquinho anaeróbico naquele sprint, você consegue fazer glicose. Então, vou aos poucos aqui. Glicerol, alanina e lactato são a fonte de carbono para o fígado produzir a glicose, tá? Muito bem. Então, aqui, não importa muito quem que está fazendo, qual é a via, mas não só a via importa, mas em que tecido ela está, né? Então, deixa eu ver, acho que eu tenho que clicar aqui para mostrar como é que está acontecendo isso daí, né? Então, no caso de trabalho anaeróbico, né, você tem o lactato, né, o músculo por esforço intenso, né, a mocinha está lá fazendo um esforço intenso, ela está se movimentando, né? Então, ela está se movimentando lá, os músculos em esforço intenso, eles vão degradar o glicogênio para glicose e produzir lactato. O lactato cai na circulação, né? Durante o jejum, olha a moça lá comendo uma ervilha. Durante o jejum, o músculo ele vai quebrar os aminoácidos, né? Você quebra a sua força muscular durante o jejum, a sua massa muscular, produz a alanina, né? Não vou entrar em detalhes, mas os aminoácidos do músculo dão umas voltas lá no metabolismo, depois eles acabam parando no piruvato e virando alanina, e a alanina realmente vai para a corrente sanguínea. E aí, não vou mostrar aqui o fígado das duas mocinhas, mas no fígado, o lactato, vocês sabem que ele está a um passo do piruvato, né? Se a pessoa não beber, porque quando a pessoa bebe, o piruvato é forçado a virar lactato, né? Mas assim, a pessoa não bebeu, o lactato vai virar piruvato, é claro, ele é vizinho de metabolismo, vocês conhecem muito bem. A alanina, vocês sabem, né? Se você desaminar uma alanina, ela é o piruvato. A gente falou isso na última aula, né? Então, a alanina e o lactato estão simplesmente chegando ali e dando piruvato, tá? O amônio virou ureia, beleza? Então, assim, a alanina do músculo, né? Por causa do jejum, faz o músculo degradar suas próprias proteínas, e o trabalho intenso do músculo degrada o glicogênio
E claro que é um trabalho intenso sem oxigênio, né? Porque aí ele faz fermentação láctica e manda o lactato. Esses dois caras vão dar piruvato. E o desenhista do livro de onde eu tirei esqueceu que o adiposo ele quebra os triacilgliceróis em ácidos graxos mais o glicerol. E o glicerol ele tem um caminho ali para entrar na via glicolítica também e produzir glicose. Então, assim, glicerol, lactato e alanina, o fígado está usando para produzir glicose e ele exporta para a circulação, para a alimentação do cérebro, né? É por isso que você pode ficar bêbado, subir na mesa e dançar um axé, mas você não vai entrar em coma se você tiver comido aquele sanduíche da madrugada ou o bolinho de fubá da sua mãe, tá? Tranquilinho. Muito bem. Aqui eu tenho uma via glicolítica, onde na esquerda eu tenho uma glicose 6-fosfato, desce, né? A frutose, um 6-bisfosfato transformada em 2 açúcares diferentes, né? Aí para o lado direito, aí a gente vai subindo até o piruvato. Vocês podem reparar que eu tenho uns problemas aqui para chegar de piruvato à glicose. E o fígado vai precisar, para fazer essa benevolência de produzir glicose para o organismo, ele vai ter que passar por 3 probleminhas lá. Deixa eu ver se está marcando aqui. Nós temos 3 problemas, que são essas reações irreversíveis, estão em vermelho lá, né? A gente tem um problema um bocado difícil, que é reverter essa transformação de fosfenolpiruvato em piruvato, que é irreversível, porque o fosfenolpiruvato é muito energético, você tem energia para formar um ATP e quase 2, né? Um monte de energia vai para o meio, então você não consegue voltar. Então, como é que a gente faz? Tem que circular esse problema aí. E tem 2 problemas que esses daí são bem ridículos da gente superar. A gente tem uma frutose 6-fosfato, que é transformada em frutose 1,6-bifosfato. É simples. Basta o fígado ter uma enzima que ninguém tem, uma fosfatase, né? Uma fosfatase que arranca o fosfato e aí a frutose 1,6-bifosfato vai virar frutose 6-fosfato. E um outro lugar também é esse aqui, né? A glicose se transformando em glicose 6-fosfato. Também é um problema ridículo, mas de regulação gênica, porque o fígado tem que ter uma fosfatase que os outros não têm, para fazer reverter essa etapa aí. Beleza. Então, o primeiro desvio, que é mais curioso, é o de piruvato para fosfenolpiruvato. Esse aqui, ó, esse aqui de cima, tá? O piruvato para fosfenolpiruvato. Não tem uma enzima que faça isso. Então, você vai ter que fazer um detour mesmo, assim, tá? A alanina e o lactato estão colaborando. O músculo fala assim, fígado, toma aí meus carbono, tá na forma de alanina. Aí o músculo fala assim, ó, eu estou mandando os meus carbonos aqui que eu tirei do meu glicogênio na forma de lactato. Aí o fígado agradece, ele pega, transforma em piruvato, o piruvato ele tem que ir para a mitocôndria para virar oxalacetato, né? E pela piruvato carboxilase, vocês sabem que o oxalacetato tem 4 carbonos, o piruvato tem 3, então aquele CO2 vai entrar com gasto de ATP, né? Gastar ATP nessa hora, meu amigo, não é problema. Seu cérebro não está funcionando, você vai ter que gastar ATP. Aí o oxalacetato sai da mitocôndria e aí reverteu ali, porque o resto da via glicolítica, naquele pedaço, são reações reversíveis, não tem problema. O problema era esse desvio aí, tá? Como que a gente fazia para superar esse problema aí, porque a gente tem uma reação irreversível. Então, o piruvato teve que passear na mitocôndria para o oxalacetato virar fosfenolpiruvato aqui, ó, tá vendo? Tá? Beleza. Primeiro já foi feito. Estamos aqui no fosfenolpiruvato. Aí, quando a gente consegue transformar em fosfenolpiruvato,
aí do lado esquerdo, a gente consegue ir até o gliceraldeído 3-fosfato fácil, que é tudo reação reversível. A cada 2 gliceraldeído 3-fosfato que a gente tem, um deles pode se transformar em dihidroxiacetona fosfato. Beleza. Essa reação também é reversível, você pode chegar na frutose 1,6-bifosfato, beleza, tá? E aí você queima dinheiro, né? Você no fígado você arruma lá 2 fosfatases para arrancar o fosfato lá, só no fígado é que tem, né? Então a gente vai usar umas fosfatases e aí a gente chega à glicose. Isso é queimar dinheiro, né, gente? Porque você gasta energia para transformar frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Mas você pode pegar uma fosfatase e arrancar aquele fosfato energético e jogar a energia para o meio. É queimar dinheiro, mas você está precisando alimentar seu cérebro, entendeu? E ali, de quebra, tem o glicerol, que veio lá do tecido adiposo, ele transforma-se em glicerol 3-fosfato e transforma-se em dihidroxiacetona fosfato. Então, é assim. Bom, vocês estão sacando, né? A gente está fazendo um esforço aí no jejum para produzir glicose. O fígado está produzindo glicose, como a gente mostrou aqui, né? O fígado está produzindo glicose ali a partir do lactato, da alanina e do glicerol. Estamos por esses 3 problemas e conseguimos fazer glicose no jejum. Só que aquela pessoa que queria aproveitar bem o churrasco, que ficou 2 dias sem comer, na hora que tomou a cachaça, entrou em coma alcoólico. As outras 2 tinham glicose disponível, então só subiram na mesa e dançaram japinha do bonde. Muito bom. Esse metabolismo aí do glicogênio é muito importante para a gente estudar e agora eu vou fazer um pouco de bagunça na cabeça de vocês, porque eu vou falar do controle do metabolismo, mas não num órgão só, no organismo como um todo, né? Eu vou começar aqui pelos tipos de controle, né? Vamos comentar aqui um controle que é a compartimentalização, né? Uma vez eu fui buscar as pessoas lá no GFK e aí eu errei um viaduto, aí eu fui parar num bairro latino lá, bem meio perigoso lá, né? Ainda bem que eu tinha uma fita de Juan Luiz Guerra, então eu botei um som alto, andando lá no bairro latino, beleza, e aí saí de lá ileso, né? Que tem essas coisas, né? Às vezes, dependendo de um lugar você entrou, você é completamente oxidado. Lipídio, por exemplo, o controle, como é que eu controlo se eu vou degradar um lipídio? É compartimentalização. Se você ativar ele com uma coenzima A e ele entrar pela carnitina na mitocôndria, morreu, entendeu? Já era. Ele é degradado dentro da mitocôndria. Então, lipídio, como é que controla a degradação do lipídio? Se ele entra ou não entra na mitocôndria. Tem os controles que a gente estuda quando faz o curso inteiro, né? Se vocês forem ver no STRAE, tem os detalhes todos, mas aqui a gente não vai falar muito, não. Um outro exemplo que eu já falei aqui, quando eu falei da reação anaplerótica, que eu falei do tiozinho que chamava os amigos pelo Galaxy para socorrer o bairro da terceira idade, porque tinha chegado um ônibus de Monte Sião, cheio de velhinha para dançar, né? Eu falei de alosterismo, e vocês tiveram com o tio Lucas, imagino, que alosterismo é quando a enzima tem 2 sítios, aquele sítio ativo onde vai ter a catálise e o sítio alostérico. Quando alguma coisa gruda no sítio alostérico, vai mudar a conformação da enzima, tanto pode ser para o bem, e ela catalisar mais, ou tanto pode ser para o mal, uma outra enzima, né? E ela catalisar menos. Então, o acetil-CoA, por exemplo, quando ele está muito em excesso, né? Para que eu vou pegar
a glicose e também transformar em acetil-CoA, né? A glicose, piruvato, acetil-CoA. Então, a própria acetil-CoA, né? Ela tem um efeito alostérico que inibe a transformação de piruvato em acetil-CoA, né? E acelera a transformação de piruvato para oxalacetato. É um controle alostérico. Então, em muitos lugares do metabolismo, a gente tem controle alostérico. Eu tenho muito ATP, então eu tenho pouco ADP. Se eu tenho pouco ADP, eu retiro a inibição de algumas enzimas, tá? O NAD, o ADP, esses caras funcionam como reguladores alostéricos, eles sinalizam as enzimas se elas têm que andar mais ou menos, tá? Então tem muito alosterismo controlando o metabolismo. O metabolismo também é controlado por afinidade. A gente tem 4 hexocinases, que são as enzimas que pegam glicose e transformam em glicose 6-fosfato, tá? A do fígado, ela é muito educada, entendeu? Ela tem uma afinidade menor por glicose, então ela só transforma a glicose em glicose 6-fosfato se tiver sobrando glicose na circulação. Então, o fígado, como ele é um tecido que ele, no jejum ele tem que produzir glicose, ele só capta a glicose se ela tiver em grande quantidade. Então, assim, a enzima que transforma a glicose em glicose 6-fosfato no fígado, ela tem uma afinidade muito baixa por glicose. Ela só trabalha se tiver muita glicose no meio, entendeu? Então, é um controle por afinidade, um controle pelo KM. Mas é claro que é regulação gênica também, porque das 4, né, o músculo expressa as outras e o fígado expressa essa daí que tem afinidade baixa, né? Então, tem um quê de regulação gênica também. E eu falei tudo isso para poder chegar no controle hormonal, né? O controle hormonal, glucagon, insulina e adrenalina. Então, é glucagon de um lado, né? E a insulina do outro, tá? São 2 hormônios secretados pelo pâncreas. Eu podia estar matando, podia estar roubando, ou podia dizer que quando você está no jejum, o pâncreas libera um monte de glucagon, né? E quando você come, o pâncreas libera um monte de insulina. Vocês sabem disso, né? Insulina para metabolizar glicose, diabetes e tal, né? A insulina, o pâncreas solta um monte de insulina. Na verdade, o glucagon ele fica numa concentração mais ou menos parada, né? A insulina que pode estar nula quando você está em jejum, ou então altíssima quando você comeu, entendeu? Mas pode pensar assim também: predomínio de glucagon, predomínio de insulina. Tá? É que o glucagon, na verdade, fica mais parado do que anda. É a insulina que zera ou vai a milhão, entendeu? E a adrenalina, vocês vão aprender aqui que a adrenalina faz mais ou menos alguma coisa aí, vocês vão ver. Acho que aqui é a apresentação, né, da coisa aqui. A gente tem a adrenalina, e tem a noradrenalina, né? Assim, elas são sintetizadas na glândula adrenal, que fica em cima dos rins, né? A adrenal está lá em cima dos rins. O pâncreas está mais ou menos na frente, assim, né? Na frente ali, mais para o lado esquerdo do que direito, ali, na altura dos rins, mas está mais para frente, né? Tem outras glândulas no útero, ovário, essas coisas, né? Porque é um slide de glândula, mas era mais para mostrar para vocês a adrenal e o pâncreas, que são importantes para produzir o glucagon, adrenalina e tal. Vamos falar do glucagon aí, ó. O glucagon é esse peptídeo aí de vários aminoácidos que está escrito. É um peptídeo pequeno, e ele funciona, vamos dizer assim, como um hormônio, né, regulatório, tá? Muito bem. Quando ele atua na célula, ele aumenta o AMP cíclico. Isso aí é o AMP cíclico, ó, a adenina, a ribose e o fosfato do 5' ligado no 3' também, ó, o
O fosfato está ligado no 5' e no 3' ao mesmo tempo. A MP cíclico é um sinalizador intracelular do glucagon. Quando o glucagon atua no receptor, ele ativa uma adenilato ciclase que cria o MP cíclico. E a adrenalina também tem como mensageiro intracelular o MP cíclico. Então, a gente pode dizer que o efeito intracelular da adrenalina e do glucagon é o mesmo, tá? É via AMP cíclico. A adrenalina, você sabe que a sua frequência cardíaca aumenta no exercício, você está produzindo adrenalina. O frio, ele faz aumentar o batimento cardíaco, pode reparar. Isso é produção de adrenalina para poder aquecer o corpo, tal. E situação de perigo que pode ser real, né? Olha o cachorro, olha a polícia, olha o bandido, ou até imaginário. Você pode estar vendo um filme e também ter uma descarga de adrenalina, né? E isso aí é mais legal a gente fazer quando a gente está na sala lá, presencial, que a gente pode explicar esse negócio dos 2 sustos, né? Por exemplo, assim, né? A gente toma 2 sustos. Quando você toma um susto, você pode reparar o próximo susto que você tomar que as fibras nervosas que vêm do cérebro e se conectam no músculo, elas assustam por corrente elétrica, tá? O seu músculo recebe uma descarga de adrenalina na hora. Você já tem uma resposta de adrenalina na hora, assim, tá, né? É aquela instantânea, porque é uma descarga de adrenalina direto na placa nervosa que o músculo tem. Pá, tá? Mas logo depois, às vezes demora 1 minuto, vem uma descarga de adrenalina pela circulação, né? Que aí é via adrenal. Aí a adrenal produz adrenalina e joga na circulação. Então a sua segunda descarga de adrenalina. Então, isso é só para contar a história da adrenalina, mas o glucagon que é produzido no jejum, vai predominar no jejum, então, assim, a adrenalina também ela prepara o organismo para gastar, né? Para gastar energia, porque exercício, frio, perigo, né? Vamos fazer igual o glucagon faz, vamos gastar isso aqui, vamos gastar glicogênio, vamos gastar lipídio, vamos gastar o que tiver para, né? Para poder correr da polícia, para poder enfrentar o frio, para poder ganhar essa maratona, né? Então a adrenalina e o glucagon, eles são muito parecidos no funcionamento, mas na verdade são iguais, porque dentro da célula, o que eles fazem ali do receptor para baixo é aumentar o MP cíclico, o MP cíclico que vai fazer as coisas, tá? Então vamos falar um pouquinho agora da insulina. A insulina faz o contrário do glucagon e o contrário da adrenalina, que é botar as coisas na geladeira. Acabei de chegar do supermercado, vou guardar umas coisas no armário, umas coisas na geladeira, né? Entendeu? Botar umas coisas lá em cima do armário, vou comer uma batatinha, um chocolate. Então, a insulina, ela é o hormônio que vai produzir tudo, o seu metabolismo vai começar a reservar coisas e a fazer biossíntese também, sintetizar as proteínas que você não tinha, né? Então, quando você comeu, né, foi na academia, ralou, voltou para casa, comeu um pão com queijo, com whey protein, né? A insulina sente isso, produz e fala assim, organismo, vamos se preparar. A insulina são 2 cadeias, mas na verdade ela é uma pré-pró-insulina, ela é uma cadeia só. Ela se enrola e aí depois tem uma protease que faz uma proteólise limitada, quer dizer, só pica ela, a insulina, papá, e aí retira um pedaço. E aí fica, esses 2 pedaços aí ficam aí ligados, tá? A cadeia A e a cadeia B. O peptídeo C é arrancado. Lá na UFMG, lá no fundo do bloco N, a galera estuda o papel do peptídeo C. Parece que, por exemplo, um diabético que fica tomando insulina por muito tempo, ele acaba tendo umas dificuldades metabólicas e de vida mesmo, porque parece que o peptídeo C tem uma função
regulatória também, né? Então, não é só a insulina. Mas a insulina é isso aí, ó. Esses dois peptídeos, tá vendo a ponte de sulfeto, né? Essas pontes de sulfeto são super difíceis de fazer. Quem produz isso recombinante em bactéria teve que desenvolver. O professor Marcos Marisguia, né? Teve uma firma que produz isso aí. Eles tiveram que desenvolver um método patenteado aí para conseguir fazer essas ligações de sulfeto bem posicionadas sem o peptídeo C, porque produzia na bactéria uma cadeia, a outra cadeia e aí tinha que grudar, e eu sei que é muito difícil. Eu não sei como que eles fazem, mas eles fazem. Essa é a insulina aí. Beleza. Então, aquilo que eu falei, né? Quando você tem um pico de glicose ali, o cara comeu ali quando estava dando 0 hora, né? A glicose entrou em circulação, subiu, desceu em 4 horas, que eu falei, a curva de cima. E aí você vê a curva de resposta da insulina, né? Então, assim, o glucagon dá uma subidinha, mas é mais o sobe e desce da insulina que regula isso aí. Mas quando você está 1 hora aí depois que você comeu, aquele pico de glicose na circulação, olha a diferença, né? Predomínio de insulina, né? Aí, acabou as 4 horas, predomina o glucagon, né? Então, o metabolismo ele toma jeitos diferentes. Muito bem. Bom, eu sei que nesse slide tem um erro de texto, a gente vai descobrir aqui juntos. Então, assim, período absortivo, né? Eu vou falar de quando a gente come e absorve tudo, e depois quando a gente entra no jejum, tá? Aqui eu tenho uma foto do músculo, do fígado, do tecido adiposo, que é o principal que controla, onde tem carbono sendo transformado de uma coisa na outra, tá? Bom, você acabou de comer, né? A insulina vai prevalecer, né? Isso é guiado não pela quantidade de carne que você comeu, mas pela quantidade de carboidrato que você comeu, né? A insulina vai ser produzida em resposta ao sinal do carboidrato, né? Ah, eu comi só uma língua. Ah, não vem não que você comeu a língua com pãozinho ali que eu vi, entendeu? Ah, eu tomei cerveja, né? Tem carboidratos também e tal, né? Então, enfim, a insulina ela está mandando nesses metabolismos e vamos ver aí. Então, vamos ver a glicose formando glicogênio, né? Vocês já sabem que vai acontecer isso no fígado, né? Aqui a glicose da circulação, do seu pãozinho, ela vai se transformar em glicose 6-fosfato e vai criar glicogênio aqui no fígado e no músculo, né? Beleza. O triacilglicerol era armazenado no adiposo, né? Então você tem aqui o seu fígado, ele inicialmente ele pega a glicose e ele manda para a via das pentoses, porque como ele estava sem elétrons citoplasmáticos para fazer construções, a primeira opção da glicose é jogar para cá, para poder formar esses elétrons aqui, tá? Aí você vai poder retirar um glicerol daqui, né? E você vai entrar no ciclo de Krebs, tá? E como você está cheio de energia, você comeu pra caramba, né? A cadeia de transporte de elétrons já nem anda mais, porque você está cheio de ATP. Então, o citrato vai para o citoplasma, aqui devia ter a mitocôndria e citoplasma, né? O citrato vai para o citoplasma, ele dá o acetil-CoA citoplasmático, e aí isso aí vai criar o ácido graxo, e o ácido graxo com o glicerol vão formar os triacilgliceróis. Então, aquele cara com 3 perninhas vai para a circulação, e vai ser levado para os tecidos e vai ser guardado no tecido adiposo, triacilglicerol, né? Então, o triacilglicerol vai ser armazenado no tecido adiposo com a grande participação do fígado, que quando o fígado se entope de energia, o citrato vira acetil-CoA e beleza. E os aminoácidos que estão na circulação, eles tanto vão entrar com uma energia, né, enquanto
você ainda precisa de energia, né? Porque depois você comeu demais, nem precisa mais disso. E eles vão repor as proteínas também, porque não tem reserva de proteína, mas você estava em jejum, você estava meio sem proteína lá, né? Então repõe a proteína de músculo e tudo mais, né? Quando você come, né? É hora de repor as suas proteínas. O que mais está faltando aqui? Deixa eu ver. A glicose entrou, fez o Krebs, deu energia, tal. O piruvato vai virando oxalacetato para ajudar no metabolismo também. Os ácidos graxos entrando vão dar acetil-CoA. É isso aí, né? Isso aí é quando a gente come. Acho que eu não vou falar dessa regulação aqui agora. Já falei do NADPH, papapá. Beleza, não precisa isso tudo aqui, não. Deixa eu pular. Bom, e agora o oposto, né? A gente tinha ali a situação da insulina predominando, aí passou o tempo, né? A glicose circulante foi consumida, 4 horas, né? Então, passou de 4 horas, vocês já sabem, né? A gente vai começar a gastar o glicogênio que a menina comeu no sanduíche e repôs durante a noite. O pessoal que ia correr maratona comeu macarrão no dia anterior, né? Então, esse glicogênio do fígado e dos músculos começa a ser acessado. Geralmente, o glucagon, ele atua no fígado, né? E o músculo vai quebrar o glicogênio nas situações que envolvem adrenalina. Mas o glucagon atua um pouquinho no músculo também, e a adrenalina atua no fígado também um pouquinho, tá? Mas assim, vamos dizer que a especialização maior é que o glucagon do pâncreas vai no fígado e fala assim: ô fígado, hora de degradar esse seu estoque aí. E o músculo, em qualquer situação, se tiver frio, perigo, tem que sair correndo, exercício, né? Ele mobiliza o glicogênio muscular. Mas assim, tá com muita fome, o glucagon vai lá no músculo também e consegue, né, mobilizar, tá? Existe regulação cruzada, mas é um pouquinho mais especializado o glucagon no fígado e adrenalina no músculo, beleza, mas como vocês sabem, a ação é via MP cíclico, então são enzimas reguladas pelo MP cíclico e tal, né? Então o glicogênio vai ser utilizado. Vamos ver aqui, durante o jejum, a gente tem aqui o músculo e o fígado, né? O glicogênio está sendo utilizado, né? Dando glicose, né? E no fígado também o glicogênio está sendo utilizado. O triacilglicerol aqui que está o erro no slide, né? Não é armazenado, como é que fala? É degradado no adiposo, né? Então aqui no tecido adiposo, o triacilglicerol ele vai ser degradado. Ele vai dar ácido graxo, tá? O ácido graxo vai fazer a beta-oxidação, que já dá um pouco de elétrons, né? E aí o acetil-CoA entra no Krebs e dá mais elétron ainda. Então, elétron para dedéu aqui, o adiposo está fazendo ATP tranquilamente, né? Pela beta-oxidação, que é essa seta aqui, né? Que vai acontecer aqui, e o ciclo de Krebs. Beleza, então o triacilglicerol do adiposo está degradado. O glicerol, vocês já viram, ele vai para a circulação e o fígado é o único que contém a glicerol quinase. Então, só o fígado consegue consumir esse glicerol que está na circulação para poder fazer a gliconeogênese para jogar a glicose para o cérebro, tá? Então, é uma das fontes de glicose é esse glicerol que veio daqui, tá? Então, aqui está errado, o triacilglicerol é degradado no adiposo, claro. As proteínas são degradadas no músculo. Se você está em jejum, seu músculo vai emagrecer mesmo, tá vendo? As proteínas, elas são degradadas em aminoácido, tá? A alanina já fica aqui direto, mas os aminoácidos são convertidos pelo metabolismo até piruvato, vira alanina. No final das contas, tudo que você degrada sua massa muscular vira alanina, e a alanina vai para o músculo, para a circulação, tá?
Então, o músculo exporta a alanina no jejum, que eu já falei, né? Falei do glicerol, falei da alanina. A alanina vai virar piruvato, é só trocar o grupo amino por uma dupla O, já virou piruvato. O piruvato vira oxalacetato, o oxalacetato aciona o piruvato, a glicose circulante. A gente estudou isso aqui, né? Como que eu reverto no fígado, e só no fígado, de piruvato até glicose. É o caminho chamado gliconeogênese, né? Eventual trabalho anaeróbico vai produzir lactato. Cadê aqui? O piruvato vai produzir lactato, né? O glicogênio é degradado em anaerobiose, então você produz lactato, né? E o lactato vai também para o fígado e também ajuda a produzir glicose e tal. O adiposo, quando ele produz o triacilglicerol aqui, ele vai exportar ácido graxo. No jejum, você exporta ácido graxo da sua barriga para o seu fígado, tá? Ele é exportado por proteínas que carregam, levam para lá. E o que acontece com o ácido graxo no fígado? Aqui, ó, nessa seta, o fígado tira toda a energia dele, tá? O fígado concentra esse metabolismo de ácido graxo porque ele está interessado no FADH2 e do NAD da beta-oxidação. Vocês lembram que para transformar aquela história do alfaiate, né? Para transformar ácido graxo em acetil-CoA, você pega elétrons também. E o fígado se satisfaz só com isso. Cadê o Krebs dele? Sumiu, entendeu? Então, ele está vivendo desses elétrons aqui, de elétrons do ácido graxo, que o adiposo manda por um mecanismo de transporte para o fígado. O fígado pegou elétrons daqui, e como ele vai estar com acetil-CoA em excesso, ele faz corpos cetônicos, que é uma condensação de acetil-CoA. E o corpo cetônico é exportado para o músculo, e o músculo refaz o acetil-CoA. O músculo tem Krebs, ele roda o Krebs aqui, pega elétrons e faz ATP. Entendeu? Então, é isso daí. Então, como o fígado está saturado de acetil-CoA, ele faz corpos cetônicos e exporta e o músculo usa, tá? E a glicólise do fígado, né, ela está inibida. Existe um mecanismo que eu acho que eu não vou passar para vocês, mas a via glicolítica é inibida no fígado. Ele não degrada a glicose, tá? Então ele vai pegar a glicose e vai exportar. A via glicolítica está degradada. A glicose 6-fosfato, ela é convertida em glicose e exportação. Então, aqui existe uma pororoca, o encontro das águas, pororoca, né? Então, assim, o fígado está produzindo glicose e degradando glicogênio. Por que o glicogênio não entra na via glicolítica? Porque a via glicolítica está inibida, ela está produzindo para cima, tá? Tem um controle que faz ela ser inibida, produzindo para cima. Então, assim, tem uma pororoca aqui, né? Duas correntezas que se juntam e, na verdade, sai pelo lado, né? Vaza e tem a glicose exportada. Isso aqui, vocês já entenderam que vai para o cérebro, o coma, etc. e tal, né? Então, aqui a gente tem uma maneira só de representar como que as coisas atuam, né? O glucagon e a adrenalina, como eu falei, intracelularmente eles produzem AMP cíclico, né? E o AMP cíclico, ele é um efetuador alostérico, né? Então, ele gruda aqui e ele transforma uma proteína quinase de inativa em ativa. Essa proteína quinase ativada, ela fosforila a lipase e a lipase fica ativa, né? E então a lipase degrada o triacilglicerol em ácidos graxos, tá? Então, veja aqui o papel do AMP, né? Do glucagon e da adrenalina, que são gastadores de compostos, né? Como que através de uma cascata regulatória eles atuam. Só que um mecanismo molecular para mostrar que a AMP é o efetuador, né? No caso da adrenalina, ela produz AMP cíclico e o impulso nervoso produz cálcio. O próprio impulso nervoso pode mandar o glicogênio ser degradado no músculo, tá? Então,
a fosforilase passa de inativa para ativa e ela degrada o glicogênio, tá? São regulações aqui que estão acontecendo em nível molecular. Muito bem, então a gente fecha aqui o assunto com uma tabelinha, onde a gente tem o período absortivo, a quantidade de glicose que você tem quando se alimentou, depois que você se alimentou e ainda tem reserva de glicogênio, período pós-absortivo, ainda tem glicose. Durante o jejum, aquele mecanismo de gliconeogênese, quando você está num jejum de 3 dias, você ainda tem glicose razoável. Quando você está num jejum de 5 semanas, olha lá, você tem uma quantidade razoável de glicose ali, né? Tá? Então, assim, só para vocês verem como que o organismo mantém a glicose para o cérebro poder utilizar, né? Durante o jejum, você está vendo aí que no jejum de 3 dias você libera ácido graxo, né? E, enfim, tem aí as concentrações. A insulina no período absortivo está bem alta, depois ela cai. E o glucagon, não é que ele aumenta muito, mas ele domina, né? Durante o jejum ele domina, tá vendo? Ele vai de 80 para 120. Ele sobe também, vai. Ele sobe durante o jejum e a insulina cai demais durante o jejum. Ela é o hormônio do período absortivo mesmo. A relação insulina-glucagon tá lá, né? 1,5, 0,15 e tal, beleza? E tal, só para vocês terem uma ideia de como é que funcionava isso aí mesmo, né? Então, chegamos ao fim da nossa integração metabólica e então eu acho que eu vou até parar e gravar essa aula aqui assim, né? Para vocês consolidarem aí o que acontece no metabolismo. Naquele livro Anit Marzocco, que está distribuído ali para vocês, o PDF, isso é um capítulo final, o capítulo 14, eu acho. Tem uma discussão antes sobre o nitrogênio, balanço nitrogenado. Tem algumas discussões sobre alimentação e tudo mais que vocês podem querer gostar de ler no livro, né? Mas eu passei aqui pelos principais causos, né? Principalmente a gliconeogênese, muito importante, e o que acontece com a degradação e síntese de lipídios, a insulina e o glucagon, né? Que é o que a gente costuma de chamar de integração do metabolismo. No Strayer tem muito pouco. O Strayer tem um capítulo de integração metabólica, o Leninger eu não me lembro, mas eu recomendo o capítulo 14 do Bayardo e da Anitta, porque tem aqueles gráficos que só eles fizeram e que eu mostrei aqui, né? Que eu acho muito legais. Então, isso aí foi a integração do nosso metabolismo. Deixa eu parar a gravação aqui, que eu tenho mais umas atividades com vocês. Então, parando aqui o nosso metabolismo.